Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a um vídeo extremamente especial aqui do Olhar em Redes. A gente vai falar um pouco sobre, provavelmente, o esporte que eu mais sou apaixonado. O esporte que eu mais amo é o futebol, não adianta, mas o esporte que eu mais tenho paixão, principalmente à distância por não ter trabalhado, é a Fórmula 1. Então a gente vai falar um pouco sobre as aplicações de inteligência artificial, de tecnologias voltadas à Fórmula 1, e a gente vai trocar uma ideia não só sobre o passado em si, a história da aplicação, mas também sobre perspectivas futuras voltadas à Fórmula 1 e voltadas a esse novo regulamento que entrou em vigência em 2026. Se você é um entusiasta da Fórmula 1, se você é um entusiasta de novas tecnologias, te convido para este vídeo, para as reflexões e para também o conhecimento histórico depois da nossa vinheta. Acho que o grande tema que a gente vai precisar abordar é que a Fórmula 1 como um todo, ela sempre traz na história um conjunto de evoluções tecnológicas. E quando a gente pensa na evolução mais tecnológica, a gente tende a associar diretamente a parte mais mecânica que é natural. Mas também ela é um excelente campo de desenvolvimento, ou pelo menos de algumas aplicações especializadas, para essas áreas de análise de dados, de Big Data, de inteligência artificial e de uma série de outros campos no guarda-chuva da ciência de dados que vão estar ali presentes. Então, todo esse cenário de aplicação de dados, até pelo volume de dados coletados numa corrida de Fórmula 1, é um cenário ideal de aplicação. Mas esse cenário não é de hoje, não é que a partir da tecnologia inventada, ou pelo menos desse boom que a gente teve dos Big Data, foi implementado na Fórmula 1. Essas questões, até pelo vínculo com a engenharia de maneira geral, essas questões são históricas. E a gente tem que entender primeiro essa história para entender para onde esses caminhos vão ser feitos ao longo do tempo daqui para frente. Então vamos ao histórico primeiro. Nesse histórico, a gente está olhando para o seguinte cenário e peço que você me acompanhe nesta imagem na sua tela. A gente tem um começo de um túnel de vento ainda muito prematuro, rudimentar, na década de 70. Então você tem ali principalmente a Lotus 78 como o grande ponto tecnológico de utilização de um túnel de vento, ainda aqui rudimentar. Você tem já o começo da implementação do FlowVis, ainda de forma mais artesanal. A gente vai explicar mais à frente os termos, tá, sobre essas questões. Nos anos 90 você tem uma telemetria, ainda não no sentido de você ter isso em tempo real, mas você começa a ter um conjunto de dados coletados que você transporia para o computador depois. Então você tem uma série de sensores no carro nos anos 90 que vão te ofertar uma melhor condição de entendimento da pista. Depois você passa a ter esse monitoramento em tempo real, ainda nos anos 90, mas mais para o final dos anos 90, né? Então você tem ali 70, 80 para 90 e 90 em diante. Você já tem esse monitoramento em tempo real. E aí, a partir desse monitoramento em tempo real, você começa a ter a inserção mais tecnológica, principalmente nos anos 2000. Então você já tem o início do CFD, a gente vai explicar mais à frente o que é. E a partir desse início do CFD e de uma era de um túnel de vento muito mais qualificado em relação àquele rudimentar lá da Lotus 78, você começa a ter também um centro de processamento de dados mais massivo. Ou seja, eu já tenho grandes supercomputadores que vão auxiliar no processo de tomada de decisão, principalmente na captação de dados e armazenamento em si, né? Então os sensores até você ter esses dados armazenados, e aí você vai ter no trabalho ao longo do tempo de aumentar a qualidade dos sensores. Então você tem desde os aerohacks mais modernos até a implementação do FlowVis, aí já algo mais moderno do que foi implementado aquela via mais artesanal em si. E é claro, você já começa a ter uma caminhada direta para o grande ponto, que vai ser o ponto específico que a gente vai trocar de ideia nesse vídeo, que é
o quanto que esses dados coletados presentes nesses cenários, armazenados nesses grandes computadores, vão de fato ter correlação com a pista. Então, ou seja, o quanto que eu consigo melhorar o desempenho do carro dentro desses cenários de coleta de dados e o quanto que de fato isso implementa uma modificação, uma melhora do comportamento do meu carro quando ele vai para o momento da corrida, né? E aí você passa por diferentes fases de regulamento, né? Principalmente nesses últimos anos. E é claro, tudo isso vai trazendo novos conjuntos de dados, novas características, então as coisas vão não só se aprimorando, mas modificando as bases que você pode ou não utilizar de acordo com o conjunto de dados que você vai ter. E a gente já vive num cenário onde você passa a ter uma necessidade muito grande da implementação da IA, não necessariamente da IA generativa que a gente está acostumado de ChatGPT, mas uma IA voltada diretamente à parte de predição, uma IA mais analítica, junto com o Machine Learning. Então, todos esses cenários estão aí presentes. E é claro, você percebeu que a gente foi falando ao longo dessa explicação histórica sobre alguns termos. AeroHacks, FlowVis, CFD, a gente vai falando uma série de termos. Então está na hora da gente começar a explicar cada um desses termos para vocês com maior detalhamento e como que eles funcionam diretamente na Fórmula 1. Para a gente começar a explicar cada um dos termos, é necessário que a gente entenda 4 grandes blocos de termos. O primeiro deles, a gente vai entender sobre a telemetria e os componentes que vão estar ali presentes. A gente vai entender também sobre a questão do túnel de vento em si. Também teremos que entender sobre, diretamente, a aplicação do FlowVis e dos AeroHacks, que vão ser a parte mais visual que a gente vai ter. Então, vamos primeiro ao entendimento da telemetria. Veja nessa imagem para a gente ter melhor grau de explicação mais visual para vocês. Quando a gente vai falando sobre a telemetria, o que basicamente ela vai ser? Ela vai ser um conjunto de sensores que você vai ter no carro. Esse conjunto de sensores registra um determinado parâmetro em si. Então imagina, por exemplo, a temperatura de pneus ou a temperatura do motor. Você tem um conjunto de sensores que vão captar a temperatura em si. Imagina, por exemplo, agora a carga de bateria que você vai ter. Você tem um conjunto de sensores que vão fazer essa captação. Ao fazer esse processo de captação, você antigamente, quando a gente estava ali olhando para a década de 80, 90, você tinha como armazenar isso no carro ainda em si. Depois você pegava o dispositivo, como se fosse ali um GPS, alguma coisa que você consegue armazenar o que foi feito e jogar depois para o computador, né? Um pendrive, digamos assim. Você pega uma informação e joga para lá. Hoje em dia isso é feito em tempo real. Então você tem de fato esse conjunto de sensores em tempo real sendo passado dos carros para as garagens. Quando você consegue ter esse tipo de sensor em tempo real, você consegue monitorar, digamos assim, a saúde do carro, né? E as decisões estratégicas, até mesmo o jeito que o piloto está conduzindo o carro, de uma maneira muito precisa a ponto de intervir em tempo real. Então você tem ali uma questão não só de ter acesso aos dados, mas de você melhorar a velocidade de tomada de decisão. Então, se eu já tenho entendimento de que aquele conjunto entre carro e piloto está rendendo X e poderia render Y, porque eu tenho parâmetros para comparar, eu consigo dar indicativos de qual curva ele não está indo bem, em que momento que ele está perdendo tempo, quais são os pontos de referência, no sentido de quais são os adversários mais próximos, você não compete com todo mundo em si. E aí, é claro, você consegue ir melhorando a eficiência não só da guiada do piloto, no sentido de você dar a instrução, mas também de você melhorar a saúde do carro, seja no sentido de você, através das suas ações, poupar equipamento, ou até mesmo você identificar pontos de falha, possíveis pontos de falha, e também pontos, junto com os de falha, os de melhoria. Então, aonde você pode, no carro, fazer esse processo de melhoria. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos a mais um termo, vamos a entender o que é o túnel de vento. O túnel de vento, a gente está falando sobre colocar um carro dentro, de fato, de um túnel de vento. E, é claro, você vai entender o comportamento
do vento. Então você vai entender como que esse vento vai interagir com a superfície do carro e quais são os pontos de saída e o quanto que essa parte relacionada à forma como o carro vai interferir nesse processo do fluxo de ar vai atrapalhar ou vai auxiliar a melhora da eficiência desse carro. Então vamos imaginar o seguinte: é um modelo de escala 60%, então não é um carro real de Fórmula 1, é um modelo de uma escala 60%. Esse modelo tem a organização muito próxima ao modelo real, e aí eu coloco ele nessa esteira rolante em si, que vai fazer o processo de velocidade do carro. O carro vai atingir uma determinada velocidade, ainda não próxima do carro de Fórmula 1, mas vai atingir uma determinada velocidade. E ao passar o vento similar ao que passaria na pista, né, ou pelo menos tentativa de ser similar ao que passaria na pista, eu consigo identificar pressão, balanço, consigo identificar uma série de coisas que vão me permitir coletar dados do comportamento desse carro e identificar em quais pontos esse fluxo de ar não está sendo bem utilizado. Então, ao longo do tempo, a Fórmula 1 passou por um conjunto de evoluções e ao passar por esse conjunto de evoluções, você teve pontos que esse entendimento de como a aerodinâmica iria funcionar de fato passou pelo entendimento desse fluxo de ar. Então, nesse cenário que a gente se encontra de desenvolvimento tecnológico, entender o melhor fluxo de ar para que eu tenha menor resistência e consiga atingir maior velocidade, vai funcionar melhor para você dentro de um túnel de vento, por exemplo. Então você tem esse teste. Qual é a questão do túnel de vento ainda? Você tem outras possibilidades. Você tem a aplicação do Flowvis, então aquela tinta verde que você vê nos carros, geralmente na pré-temporada, você vai conseguir aplicar ali e também identificar o fluxo de ar daquela mesma forma, né? Você entender como que o ar vai atingir e vai modificar a tinta que está ali presente, né? Você vai conseguir ver as marcas de fato desse fluxo de ar. E também, além de tudo isso, eu preciso entender que é uma escala de 60%, não é o carro real em si, e preciso entender que ali não são as condições de pista real. Então, toda vez que você for observar e for fazer esse comportamento, né? Toda vez que se observar isso acontecendo, ou observar os comentários falando que vai ainda passar pelo túnel de vento, há uma diferença entre os dados coletados em túnel de vento e situação de controle e há uma diferença dos dados coletados em pista. Qual que é a grande sacada que todo mundo quer? Aproximar cada vez mais, ter maior correlação entre os dois, para que cada modificação que eu faça no túnel de vento possa representar uma modificação real de pista. Então é esse o grande ponto entre esses cenários. A gente falou agora do Flowvis, cabe a gente explicar o que é exatamente esse Flowvis agora para você. E como vai funcionar o Flowvis em si? Você tem uma mistura, então você tem um líquido ali presente que ele é visível, então você tem uma cor mais fluorescente e aí de fato você vai aplicar essa mistura na superfície do carro. Geralmente você vai ver isso nas pré-temporadas ou quando você tem implementação de peças novas, você vai ver as equipes testando isso. Ao aplicar o Flowvis em si, você leva o carro à pista e ao levar o carro à pista, você identifica os padrões do comportamento desse carro através da interação com o vento. Então, conforme o vento vai batendo, ele vai modificando a tinta que está ali presente, né, essa mistura que está ali presente, e ao modificar essa mistura, eu tenho como identificar o comportamento do fluxo de vento através da forma como a pintura vai ficar dessa mistura no carro. Então essa imagem que fica, digamos assim, essa fotografia que fica, é justamente a modificação que o vento vai fazer na tinta, nessa mistura no Flowvis. Por que eu vou fazer isso de fato? Eu vou ter 3 grandes propósitos para utilizar isso. Eu posso fazer isso na pista e também no túnel de vento. Então eu consigo validar os dados, ou seja, coloquei meu carro no túnel de vento, coloquei na pista, eu consigo validar se aqueles dados de fato estão batendo, se a forma como o vento está interagindo, né? Como esse fluxo de ar está interagindo com o carro, é a mesma na pista e no meu túnel de vento. Eu vou ter um conjunto de identificação de problemas, então a pista sempre vai ser o meu ponto central de reflexão ou de análise, é sempre ela que vai me dar o retorno final sobre análise.
E é claro, eu vou ter um conjunto mais discreto de descrição sobre o carro, ou seja, eu consigo identificar possíveis melhorias sem necessariamente avisar a todo mundo sobre essas possíveis melhorias. É algo mais discreto em termos de análise, por mais que você tenha aquela tinta presente no carro ou em algumas partes do carro, ainda é um conjunto mais discreto que você pode observar, então você consegue esconder algumas coisas dos adversários. E é nesse cenário que a gente precisa começar a entender o ponto central entre o conjunto de análise e também o conjunto real. Começar a entender a parte mais da ciência de dados. No final das contas, a corrida de Fórmula 1 vai ser ganha pelos carros que estão na pista até o final. Então, esse é o primeiro grande ponto. O carro precisa sobreviver à corrida como um todo. Não adianta você ter um grande carro que ele não sobreviva. Iago, me dê um exemplo histórico, ou pelo menos mais recente, que você possa falar sobre isso. Se você for olhar o primeiro campeonato mundial do Alonso, né, ele vai ganhar em cima do Kimi Raikkonen em 2005. O Kimi Raikkonen de McLaren e o Alonso de Renault à época. E esse ganho é justamente muito, não só pelo bom carro, pelo excelente carro que tinha a Renault, mas principalmente pelas quebras que se tiveram na McLaren. Então a McLaren começa a quebrar muito e isso possibilita o Alonso a ganhar de uma forma mais tranquila. Provavelmente ganharia o campeonato, mas de forma mais disputada até o final. E ali não foi tão disputado justamente porque houve muitas quebras. A Ferrari não estava bem à época, depois ficou melhor no final de 2005 e início de 2006, mas principalmente ali em 2005, o grande adversário do Alonso era o Raikkonen com um carro que quebrava muito mais. E isso acaba afetando diretamente a disputa do campeonato e a disputa das corridas. Se você já tem um carro confiável, que vai chegar até o final das corridas em si, você vai precisar agora de um carro mais rápido que os demais. Aí você precisa fazer o circuito em menor tempo possível. Então, é assim que você vai ganhar. No final das contas, isso serve como parâmetro central. Então, tudo que você fizer no túnel de vento, tudo que você fizer no CFD, que a gente vai explicar ainda mais à frente, tudo que você colocar de novas tecnologias, independente do que seja, será para esses dois propósitos. Aumentar a confiabilidade do carro, desde que o carro também continue rápido. Então, os dois cenários, dois pontos ótimos precisam caminhar em conjunto. Eu aumento a minha velocidade, aumento a minha capacidade de ser mais rápido nas pistas e também aumento a minha capacidade de ficar mais tempo na pista, né? De completar aquela corrida, aquele número de voltas. Isso posto, toda vez que você estiver na pista, o conjunto de dados ele é muito mais propício a você tirar insights do que se você estiver longe da pista. Assim como acontece em dados, por exemplo, relacionados a basquete, a futebol, toda vez que você estiver no jogo, ele é muito mais um indicativo de performance do que você está no treino. Mas o treino é importante? É. O túnel de vento é importante? É. Uma série de dados são importantes? São, desde que haja correlação. Ou seja, desde que esses dois cenários sejam tão próximos que eu possa implicar que uma modificação em um determinado cenário modifique o comportamento em outro. Então, o que o FlowVis vai fazer basicamente? Ele vai ser um elemento comparativo de uma mesma estrutura de dados, ou seja, quando eu vou lá observar o comportamento no meu túnel de vento, passei aquela mistura no carro, coloquei o carro, aquele modelo escala 60% no túnel de vento, ele fez um desenho padrão através dessa mistura com a interação do fluxo de ar. Depois eu levo o carro à pista, já um modelo real, 100%, e aí a partir disso e das interações eu vou comparar as duas imagens. Eu vou comparar o quanto que de fato o fluxo de ar presente em cada um interagiu de maneira correta entre um e outro. Se eu consigo ter uma alta correlação, maravilha, eu consigo pegar os dados que estão nesse túnel de vento e transpor quando eu quero aplicar uma nova peça, por exemplo. Então eu quero testar uma asa dianteira diferente. Então eu consigo verificar a mudança que se teve aqui no comportamento do túnel de vento. Se deu certo, eu consigo aplicar na corrida e imaginar que ao longo desse final de semana de implementação, as coisas caminharão melhor. Se eu não tenho essa correlação, por mais que no túnel de vento as coisas estejam indo bem, pode ser que eu leve as peças novas para a pista e não vão bem. Entendeu? A importância é justamente nesse sentido.
Ainda nessa mesma linha de importância, eu vou ter os aero-hacks. Os aero-hacks vão ser esses sensores que vocês vão ver nos carros, né? E dentro desses sensores eu vou estar medindo basicamente. É um sensor de pressão que eu vou ter. Eu posso fazer esse mapeamento em 3D também. E é claro, isso vai me ajudar a identificar não só a correlação, que nem a gente já falou, né? Identificar a correlação no túnel de vento e na realidade da pista, mas um pouco de turbulência, um pouco desse fluxo de ar também e como ele vai afetar principalmente na saída ali dos pneus até o restante da carcaça do carro. E a partir disso começo a fazer o processo de otimização do setup. Então, tanto o AeroHack quanto o FlowVis vão estar nessa mesma toada. Em sensores e em situações diferentes, em complementariedade, por isso você vai ver os dois ao longo do processo, principalmente de pré-temporada da Fórmula 1, mas os dois cenários servem tanto para coletar dados no mundo real, quanto também para você conseguir validar os dados que não estão no mundo real, estão em situações de controle em termos de análise. Feito esses conceitos, está na hora de a gente aprofundar para o desenvolvimento, visando mais o futuro da Fórmula 1. E a gente vai falar sobre o futuro da Fórmula 1. Não só o que aconteceu até agora em termos de tecnologia, mas também sobre o futuro. E para isso a gente precisa complementar um termo que a gente não utilizou até então, mas que estava presente lá no desenvolvimento histórico, o CFD. Peço que você olhe essa imagem comigo. O CFD vai ser uma simulação de túnel de vento digital em si. Então você vai ter ali uma tentativa de uma criação de uma malha 3D. A partir dessa malha 3D, eu vou fazer um processo de simulação desse meu comportamento do carro, né? Então do fluxo de vento simulado. E a partir dessa resposta que eu vou ter uma análise do comportamento desse meu carro nessa malha 3D dentro do meu computador, sem a necessidade do túnel de vento em si. Qual é o grande ponto que a gente vai ter? Sempre o mesmo, a correlação. Então, qual que é a ideia de você ter algo no computador e não no mundo real, digamos assim, né? De você ter uma representação no mundo real, como seria o túnel de vento, é você poder replicar na simulação as condições. Então, a ideia é que se eu tenho esse formato, se eu tenho essa estrutura no meu computador, é mais fácil fazer os parâmetros serem simulados no computador do que numa estrutura física. Pensa, por exemplo, que você vai fazer o controle do fluxo de vento em si. Numa estrutura física, você teria dificuldade em fazer pequenas alterações. Se você consegue simular isso no computador, você consegue fazer as modificações e as adaptações de maneira mais fácil. Por isso, um e não o outro, né? Ou um em complemento ao outro, né? Os dois em conjunto em si, porque você vai precisar da base histórica do que foi feito, tanto de túnel de vento quanto de pista. Vamos à observação agora desse futuro, né? Olhando para um avanço presente no CFD e aí já com uma base muito boa da inteligência artificial. E qual que é a grande ideia? Nos gêmeos digitais você vai ter uma réplica virtual de fato, e você vai identificar essa dinâmica em si do comportamento do carro. Qual que é a vantagem desses gêmeos digitais em relação ao CFD mais tradicional de você construir a malha em si e projetar o fluxo? Que você vai fazer uma reconstrução do circuito como um todo e da estrutura como um todo do carro, não só da malha em si, mas também você vai começar a identificar como que há a interação entre elementos reais e o comportamento deste carro. Então você tem todo esse processo mapeado, né? Então quando você fala dessa questão dos gêmeos digitais, é você fazer um mapeamento do circuito como um todo e o mapeamento direto dos carros como um todo e começar a replicar esse comportamento. Hoje em dia a gente já tem a utilização de gêmeos digitais voltadas diretamente à indústria, né? Então toda vez que você vai modificar um layout do mapa relacionado a uma implementação na Amazon ou algo do tipo, você tem de novo essa construção digital dentro desse gêmeo digital de fato, e aí as modificações que você vai fazer nesse layout ou as modificações relacionadas a uma questão de física em si, né? Uma questão de reação física dos elementos vão estar todas ali presentes e constituídas. Quando você vai para esse cenário, quais são os pontos positivos? Novamente nessa imagem. Você consegue entender
uma otimização em tempo real, então esse é o primeiro grande ponto. Você consegue fechar algumas lacunas relacionadas à correlação, então você consegue ser mais preciso na predição. Isso pode te auxiliar em estratégias de corrida e no próprio desenvolvimento do carro. Você tem uma redução de custos, porque você tira a questão mais física operacional, e isso pode auxiliar também na preparação do piloto, no entendimento do próprio carro, dentro do processo de simulador também. E qual é o grande ponto, qual é o grande cenário que a gente gera de conclusão deste vídeo como um todo e da análise que a gente está fazendo? A primeira grande conclusão é: você precisa ter muito claro qual é o teu objetivo em termos de performance para você entender quais são as variáveis que vão te auxiliar e qual é o grau de ajuda que elas vão ter de fato. Então, num primeiro momento, você precisa ter um carro mais rápido, mas que chegue até o final da corrida. Você precisa ter um carro que corresponda também à performance e à característica dos pilotos na condução. E, é claro, você precisa ter um número de sensores, um conjunto de mapeamento dessas variáveis para poder reproduzi-las e entender quais são os graus de melhoria que você pode ter ao longo de uma temporada. Então, se você for olhar para o cenário da sua empresa em si, por exemplo, você precisa saber qual que é a variável central que você está querendo colocar como observação, quais são as variáveis que vão compor essa observação e como que você consegue criar, de fato, cenários simulados para tomar a melhor decisão. E aí, tudo isso parte de um cenário muito bom, que é a correlação. Vamos essa última imagem para vocês. No final das contas, desde você colocar o túnel de vento, o CFD, aplicar o FlowVis, o AeroHack ou uma série de outras coisas, o que você realmente quer e qual é a grande missão de tudo isso é você gerar uma boa correlação. Quando você consegue ligar de fato o que está sendo feito na fábrica com o que está sendo visto na pista, você consegue otimizar todo o processo e ao otimizar você tem esse aumento da correlação e também, por consequência, uma diminuição de custos, né? Então você consegue, num ambiente mais controlado e de menor custo, gerar os dados e isso implica num maior retorno. Esse é o cenário ideal. Se eu apresento uma falha na correlação, quais são os pontos que eu posso ter? O aumento do fluxo de gastos, então eu vou produzir mais peças que não vão me servir, ou que vão piorar, ou que não vão fazer diferença, ou até mesmo eu posso ter um ciclo vicioso de erros. Então eu vou desenvolvendo peças novas que vão bem no meu túnel de vento, que vão bem quando eu vou fazer os testes de CFD, mas que quando eu levo para a pista, essa correlação, por ser baixa, ela apresenta um outro tipo de comportamento que não aquele, geralmente negativo, e aí eu entro num ciclo vicioso. Uma peça não vai auxiliando a outra, e isso tudo vira um ciclo vicioso de geração de defeitos ou geração de problemas para o carro. Então é esse o cenário que a gente está. E para a gente fechar, vamos para 2 dicas. Se você gostou desse vídeo, vou deixar 2 recomendações para você. A primeira é a gestão através da IA. Então a gente está falando sobre a utilização de dados para tomar decisão. Esse vídeo aqui eu tenho certeza que vai te agradar. E se você está mais relacionado à questão do esporte e aplicação da IA, a gente fez um vídeo muito interessante sobre o Stephen Curry. Está aqui nesse card do lado. Espero que você goste dos 2 vídeos. Um grande abraço, obrigado pelo carinho e pela audiência. Um beijo e até mais. Valeu!